o reino dos céus. Isso. Peraí. Miguel, está aparecendo aqui ainda a contagem. Não está indo aí? Tá. E o Evangelho de Marcos, nós falamos que o evangelista Marcos, que foi supervisionado por quem? Pelo apóstolo Pedro. Agora é o Pedro. Marcos foi supervisionado pelo apóstolo Pedro. Ele apresenta Jesus como, pode falar, servo do Senhor, ou servo sofredor, que é um título messiânico que nós vemos no Antigo Testamento. E a palavra, o versículo-chave que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito o que lá? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, diferente de Mateus, Mateus se preocupa em dizer em apresentar Jesus como o rei dos judeus e os ensinamentos de Jesus. Marcos apresenta Jesus como servo e se preocupa em narrar os feitos de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, né? Então, a todo momento você vê Jesus se movimentando. Então, é essa a intenção do evangelista Marcos, que foi supervisionado por Pedro. Sei que já tinha esquecido. O outro evangelho sinótico que falta é o evangelho de Lucas. Falamos semana passada sobre o evangelho de Lucas, que ele descreve Jesus como o Filho do Homem, né? O representante perfeito da humanidade, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, é no Evangelho de Lucas que nós vemos as parábolas, né? Lucas capítulo 15 conta a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha, melhor dizendo, a primeira da ovelha, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, filho, e nós chamamos de filho pródigo, né? E aí eu falei até de um livro, indiquei um livro que se chama O Deus Pródigo, que é do Tim Keller, que traz muito bem essa parábola do filho pródigo, e essas parábolas, né? Tem um outro livro também chamado Parábolas de Lucas, nós, semana passada, projetamos aí, não sei se tem a imagem, desses dois livros. E falamos acerca de como foi feito o desenho dessas parábolas, né? E a primeira foi a parábola da ovelha. Um homem tinha 100 ovelhas, né? E uma foi embora, ele vai atrás dessa uma, ele acha essa ovelha, volta e dá uma festa. A dracma, mesma coisa, ela tinha 10 moedas, ela perde uma moeda, varre, procura essa única moeda, ela acha essa moeda, convida as amigas e dá uma festa. A parábola do filho pródigo, um homem tinha 2 filhos, um filho sai de casa, esse filho volta para casa, e o pai, vendo ainda longe, vai ao encontro dele, abraça, recebe e dá uma festa. E aí tem um segundo filho, que esse pai tem esse irmão mais velho, que esse irmão mais velho estava no campo, ele volta do campo, vê a festa, o pai fala com ele, mas não termina dizendo se ele entra para a festa ou não. Então, lembrando que o público que estava ouvindo Jesus, em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer que eram quem? Publicanos e pecadores. Então, esse contraste do filho mais novo com o filho mais velho está dizendo o seguinte: o filho mais novo são os pecadores e o filho mais velho são os publicanos,
que tinham a oportunidade de entrar para essa festa e se alegrar com aquele que estava perdido e foi achado. Então, Jesus está falando a esses que estão ouvindo, os primeiros ouvintes, né, o seguinte: vocês não vão entrar para a festa? Vocês vão ficar aí de fora? Vocês que são como esse irmão mais velho, por que não entram para a festa? E aí Jesus também se apresenta, se coloca como esse verdadeiro irmão mais velho que tinha total condição de ir atrás do filho mais novo, ou melhor, do irmão mais novo, né? Porque o pai diz assim para o filho mais velho: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então, lembra da história que o filho mais novo, ele dividiu a herança? Eu quero a metade minha, a outra metade, consequentemente, é de quem? Do mais velho. Só que o mais novo volta, ou seja, a metade que tinha, quando o mais novo for embora, vai fazer o quê? A metade da metade, vai ter que dividir de novo. Então, a metade que havia ficado do irmão mais velho tinha condições de ir atrás do irmão mais novo, pagar a dívida do irmão mais novo e trazer o irmão mais novo de volta. Só que esse irmão mais velho não fez isso. Entretanto, Jesus, o Filho do Homem, o representante perfeito da humanidade, ele faz isso. Ele vem a essa terra, morre, paga com a sua própria vida o nosso passaporte de volta para casa. Foi o que Jesus Cristo fez. Morreu e ressuscitou, e na sua morte e ressurreição, ele nos deu vida e vida em abundância. Agora sim, nós vamos falar um pouco aqui sobre o Evangelho de João. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 1, versículo de número 1 em diante. A minha versão é a versão Nova Almeida atualizada. João capítulo 1. Vai dar para aparecer aí? João, Evangelho de João, capítulo 1. NAA, Nova Almeida Atualizada, versão NAA. Essa daí é RA, Revista Atualizada. Bem, enquanto ele acha lá, eu vou ler aqui no... apareceu aí. Foi. Então acompanha aí, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, algumas versões vai dizer, no princípio era a palavra, né? E verbo aí, na minha Bíblia e na sua Bíblia, né, tá como letra maiúscula. Ali está tudo aparecendo maiúsculo, mas está com letra maiúscula. E é que a palavra verbo é logos, que é palavra. E ele diz, no princípio era o verbo, a palavra. E essa palavra estava com Deus, esse verbo estava com Deus, e esta palavra, este verbo, era Deus. Então, quando nós, pode deixar aí na tela, quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse: haja luz. Então Deus, através da sua palavra, que é o próprio Senhor Jesus, veio trazendo todas as coisas que não existiam à existência, através da sua palavra. Então ele está dizendo que o verbo estava no princípio, no começo de tudo, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então guarda essas informações aí. Continuando, versículo de número 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Olha aí. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Essa introdução do Evangelho de João é muito importante para a gente entender o cenário que estava acontecendo na época. Então, o João ele vai apresentar, vai trazer, ou melhor, vai descrever Jesus como o Filho de Deus e como, como o próprio Deus. É a palavra eterna, ou seja, o Criador que foi revelado à humanidade. Então, o Evangelho de João, ele vai enfatizar a relação de Cristo com as pessoas ao seu redor, né? Esse Cristo, quando eu falo Cristo, é importante a gente ter isso em mente, a questão do Messias prometido. Então ele traz essa relação do Cristo, ou seja, do Messias, com a relação de Cristo com as pessoas ao seu redor, e trazendo essa mudança na vida dessa pessoa. Ou seja, quando Cristo, o Messias prometido, tem essa relação com as pessoas ao seu redor, ele traz a mudança na vida daquelas pessoas que o conheceram. Então você vai ver, por muitas vezes, o encontro de Jesus pessoal com uma pessoa. Por exemplo, a mulher samaritana. João capítulo 4. Quando ela tem um encontro com Jesus e a sua vida é mudada completamente. Então, ele apresenta Jesus como o Cristo prometido, como o próprio Deus, o Verbo que se encarnou, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne e habitou no meio da humanidade. Então, por acreditarem que verdadeiramente Jesus é Filho de Deus, as pessoas recebiam a vida eterna. Então, o Evangelho de João, a gente consegue perceber muito bem isso. Então, com relação à autoria, assim como Mateus, Marcos e Lucas, né, você vai ver que a maioria dos livros, né, do Novo Testamento, com exceção dos livros das cartas de Paulo, né, você vai ver que é uma tradição mais histórica. Então, o Evangelho de João se enquadra nesse mesmo contexto, a não ser uma referência que ele fala acerca do discípulo a quem Jesus amava, né, que é João, capítulo 21, versículo 20 a 24. Então, de acordo com a tradição mais conservadora do segundo século, vai dizer que, de fato, era o evangelista João. E aí tem alguns indícios por que se chega à conclusão que era o evangelista João, pegando todo o enredo do colégio apostólico, né, dos apóstolos. Então, primeiro, indícios de que quem escreveu era testemunha ocular, estava muito próximo de Jesus. Então, a todo momento você vê que tinha momentos que Jesus se afastava, mas carregava quem com ele? Sempre tinha 3 que ia com ele. Quem eram os 3?
Pedro, Tiago e João. Então, esses geralmente eram os que estavam mais próximos de Jesus, estavam acompanhando ele ali no ministério. Segundo, precisava ser um judeu palestino, pois conhecia a geografia da Palestina e os costumes judaicos, entre outros. Então, a gente consegue perceber isso no escrito de João. Uma outra coisa importante é que um testemunho muito importante é de um homem chamado Irineu. Esse homem, chamado Irineu, que é um dos pais da igreja, e aí você viu isso na aula com o pastor Leandro, ele foi discípulo de um outro homem chamado Policarpo. E esse Policarpo foi discípulo de um homem chamado João, que é o João Evangelista. Então, ali no primeiro século, né, o primeiro e segundo século, nos primeiros anos do primeiro século, da era apostólica, né, a gente está falando da era apostólica. Que é a era apostólica? É o período dos apóstolos. Aí tem a era patrística, ou pais da igreja, que já passou a era apostólica, são agora os pais da igreja, aqueles que sucederam ali a era apostólica. Então, a gente tem Irineu, Policarpo e João. Então, um pequeno espaço de tempo, né, de discipulado, e esse Irineu ele confirma que esse evangelho era de João, do evangelista João. Então, é importante a gente conhecer também a história e saber de que nessa linha interrupta de tradição se confirma a autenticidade do escrito do evangelho. Então, assim, eu estou trazendo sempre aqui um panorama, que se eu for me ater e falar mais especificamente desse período, eu vou ter que abrir um leque e a gente vai sair do propósito do estudo, que aí você consegue ver isso na era patrística, que foi a matéria que o pastor Leandro aplicou. Eu não sei se deve ter no YouTube, mas se você tiver dúvida, você pode dar uma espiada lá naquelas aulas. Então, o João, João era irmão do Tiago. Lembra que Jesus chamou eles de filhos do trovão, que era filho de Zebedeu, tanto Tiago como João. Esse João ele foi discípulo de João Batista. Então, um ponto aqui. Como é importante a questão do discipulado, né? Você observa que um foi discípulo do fulano, que foi discípulo do ciclano, que mantém ali guardado todos os ensinamentos. Então, uma pessoa que ela é discipulada por alguém, ela está aprendendo com essa pessoa, então ela precisa manter esses ensinamentos, porque logo daqui a pouco ela vai estar discipulando o outro. Então, olha que interessante. O João Batista, ele discipulou o evangelista João. O evangelista João discipulou Policarpo. E Policarpo discipulou Irineu, que daí veio esse testemunho acerca do escrito do evangelho de João. E por aí vai, Irineu discipulou tantos outros, que chegou alguém e discipulou a gente. Quem foi a primeira pessoa que te discipulou? Você lembra? Eu lembro. A primeira pessoa que me discipulou foi minha mãe. Foi minha mãe me ensinando a Bíblia. Depois que eu vim aqui para Piraquara, quem me discipulou foi o presbítero Gustavo. E aí não parou. E aí eu estou discipulando uma turma, que daqui a pouco essa turma vai estar discipulando outros. Lá em Santíssimo foi a mesma coisa, discipulei uma turma, a turma lá já está discipulando outros. E assim vai. Vai fazendo discípulos. Então, irmão, você precisa fazer discípulos. Né? Foi para isso que Jesus nos deu essa missão. Você precisa... pastor, mas eu não sei muito de Bíblia, não sei tanto de teologia. Não, mas você precisa transmitir aquilo que o Senhor tem te ensinado. Lembra daquele homem que falou assim, quem te curou? Não sei, só sei que eu não via e agora eu estou vendo. É o testemunho dele, é o ensinamento dele. Minha mãe, a primeira mensagem que ela sabia era do cego de Jericó.
e fazia perguntas, já estava PhD em cego de Jericó, já sabia o que o cego gritava, quem estava passando, o que mandavam o cego fazer. Era a mensagem que ela sabia, que ela tinha aprendido. Né? E eu conheço a história de cego de Jericó. E daí a gente ensina a outros, passa para outros, e você precisa ensinar a tantos outros. Então a gente vê muito bem essa questão, a importância do discipulado no meio da igreja. A importância do discipulado no meio da igreja. Então, precisa dar valor ao discipulado. O discipulado não pode ser uma coisa, só para pessoas específicas. Não, todo crente foi chamado para ser um discipulador. Todo crente foi chamado para ser um discipulador. Então, a palavra não pode parar em você. Lembra que João falou assim, Jesus falou assim, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. É um rio que corre. E ele é contínuo, ele continua correndo. Então, esse rio não pode parar em você. Você não pode ser uma barragem, né? Você não pode ser uma barragem que, não, isso tudo meu, só para mim, mais ninguém mais vai beber. Você precisa ser um rio que corre, que por onde esse rio passa, dá vida, traz fruto, muda a vida de outras pessoas. Então o crente não pode ser uma represa, né? Uma barragem, tudo meu, mais de ninguém. Não, você precisa ser um rio. Então a palavra de Deus, como um rio, ela corre em nós, através de nós, chega a outros são saciados, e esses outros vão transmitir. Você lembra da história da mulher samaritana? Então abre aí, Evangelho de João, capítulo 4. Outro encontro interessante que a gente vê no Evangelho de João, capítulo 3, o Nicodemos. Ele teve um encontro com Nicodemos e a vida de Nicodemos foi transformada. Agora, o Evangelho de João, capítulo 4. Na mesma versão NAA, beleza? 1 em diante. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco desta água. Ponto. Agora vamos avançar aqui um pouco, para a gente ganhar tempo. Versículo 25, desse mesmo capítulo, vai dizer, a mulher respondeu, eu sei que virás o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, uma coisa importante no Evangelho de João é que você vai ver, diferente dos evangelhos sinóticos, Jesus a todo momento dizendo, eu sou. E esse eu sou remete ao nome de Deus, que quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala, Moisés fala assim, o que eu vou dizer quando perguntarem? Deus responde, diga, o eu sou, eu sou o enviou, eu sou o que sou.
né? Então, Jesus, a todo momento no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, isso tudo faz referências ao Antigo Testamento, a evidências do Antigo Testamento. Por exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou, já diz acerca de Deus, que Ele é o Deus, o pão vivo que desceu do céu. O que foi o pão que desceu do céu no Antigo Testamento? Foi o maná. E aconteceu o quê? Saciou o povo no meio do deserto. Foi uma provisão de Deus. Então, a todo momento, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, a todo momento, Jesus vai dizer isso. E ele fala para essa mulher, ele se apresenta nesse relacionamento e diz: eu sou o Messias que estou falando com você. 27. Versículo 27. Travou. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, essa é uma pergunta que o evangelista João ele traz a resposta, apresentando Jesus como esse Cristo, o prometido, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Pois bem, então esse período da escrita, e data local da escrita, foi por volta do ano 130, né, depois de Cristo. Ou melhor, perdão, o Evangelho de João já estava sendo usado no ano de 130 depois de Cristo. Então, ou seja, se ele já estava sendo usado e comentado por muitos escritores e autores no ano 130 a.C., ou seja, ele foi escrito antes disso, antes do ano de 130. Então, a gente coloca uma data aproximada do século, da década de 80 e 90 antes de Cristo. Não dá para ser 70 porque ele não narra ali nada acerca da perseguição que houve, da diáspora, né? Então, um período de 80 e 90, que o local da escrita foi em Éfeso, e quem confirmou essa escrita foi o próprio Irineu, por isso da importância do discipulado, como nós falamos. Então, foi esse período de 80 a 90 depois de Cristo. Então, vamos lá. Destinatário. Então, esse evangelho estava sendo escrito, né, com o viés de defesa da fé, e foi escrito para a igreja, de forma geral, diferente de Mateus, de Marcos e Lucas. O Evangelho de João escrito para um povo de forma geral. E o que estava acontecendo ali? Havia a influência gnóstica, ou seja, uma filosofia, uma ideia de que a matéria, ou seja, a carne é má, e Jesus, em hipótese nenhuma, poderia ser Deus, porque a carne é má e Deus não poderia vir em carne. Só que João vem na contramão disso, dizendo que o Verbo, a palavra, Deus, se encarnou e habitou no meio de nós. Então, por isso que eu falei, para a gente fixar aí João capítulo 1, versículo 1, e vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então,
João está falando, esse Deus, ele se encarnou. Então ele traz muito dessa questão da humanidade do Cristo encarnado. Então é aí que a teologia entra e traz um ensinamento que a gente chama de união hipostática. O que vem a ser isso? União hipostática de Cristo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você tirar a humanidade de Jesus, você vai dizer que era um espírito vagando, que tem muitas doutrinas que pregam acerca disso. Ah, não, Jesus era um espírito que de vez em quando aparecia, vagava por aí e as pessoas conseguiam ver ele. E se você tirar a divindade de Jesus, você traz um problema. Você diz que ele é homem, se ele é só homem, então ele é pecador. Então ele não pode salvar ninguém. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Precisava ser homem e precisava ser Deus, porque para morrer pelos pecados, lembra que a vida está onde? No sangue, a Bíblia vai dizer isso, e Jesus morre, padece para nos dar vida na cruz, ele precisava ser homem, mas não poderia ser qualquer homem, precisava ser um homem perfeito. Lembra do cordeiro que era apresentado, que tinha que ser um cordeiro perfeito? Jesus tinha que ser, era esse cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus precisava ser homem e precisava ser Deus. Então, a doutrina que se pregava desses falsos mestres que já estava surgindo naquela época, negando a divindade de Jesus como Deus, por ele ter vindo em carne e a carne ser má. Então essa era a ideia que estava rondando naquela época, no sentido de não ter normas, né? As pessoas então não se preocupavam com o corpo. Afinal de contas, o que importa é o espírito. O que importa é o espírito. E daí arruma outro problema. Porque as pessoas viviam as suas vidas como se o corpo não se importassem com o corpo. Então, posso fazer qualquer coisa, o que importa é o meu espírito. Né? Não, só que não. O João veio na contramão disso, dizendo que não era essa a ideia. E eu trouxe aqui agora sim a minha não, né? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que fica, aí fala, ai pastor, mas por que você tem Bíblia do Testemunho de Jeová? Eu boto lá no cantinho da heresia, porque aí eu uso para poder ensinar aqui, né? Então, um texto interessante. O que aconteceu aqui com... Por que a Bíblia deles é diferente, né? Tradução do Novo Mundo. Isso aqui é recente, é da década de 90, essa tradução deles. Eles fizeram uma tradução, né, dizendo que pegaram alguns teólogos e foi bem ocultado isso, ninguém sabe quem foram esses homens, e trouxeram uma tradução dizendo acerca dessa revelação nova que Jesus havia trazido para eles. E eles são chamados de testemunhas de Jeová. Isso, erros graves, porque quando você vai ler o original, você fala assim, cara, de onde que esse cara tirou isso? Que isso não está nos escritos originais. Então, isso aqui é um livro herético. Mas é bonitinho, né? Você olha assim, nossa, que Bíblia bonita. Tradução do Novo Mundo. Eu não tenho essa versão, não. Acho que eu vou usar essa. Aí, quando abre, é o golpe. João, capítulo 1. Vai projetar para você aí, o João, capítulo 1, e eu vou ler aqui na versão herética aqui. No princípio, como é que está aí? Pode ler para mim, lê aí. No princípio... Ponto. Aqui está assim, deixa aí o texto aí.
E verbo e palavra é a mesma coisa, tá? É logos. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era, aí está entre colchetes aqui, fecha colchete, Deus, com D minúsculo. Aí está aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Esse um Deus, a ideia é de que ele não é Deus da mesma essência. Ele é um tipo de Deus. É como se Jesus fosse vou botar aqui, né? Um anjo elevado, um ser, vamos botar assim, um ser angelical mais elevado que os anjos, mas não é Deus. Que Deus mesmo é Deus Jeová. E aí já é outra coisa, isso é para outra aula. E vem a questão da tradução do nome. Do nome sagrado de Deus, né? Então, a ideia aqui é de que Jesus não é Deus. E essa doutrina, essa heresia, ela já vem desde o tempo do João. A gente consegue perceber isso, o evangelista João refutando esse ensinamento. Então, ele está dizendo que mas não está comigo, não. Está com a Tainá. Estava no carro. Então, o João está dizendo que está refutando esse ensinamento. Por quê? A ideia é essa, que Jesus veio em carne, e a carne é má, então não pode ser Deus. Então, cuidado com a doutrina, com esse falso ensinamento que diz que Jesus não é Deus. Que diz que Jesus não é Deus. Você vê a todo momento a minha monografia do seminário foi com base na Trindade. Então você vê desde o Antigo Testamento a Trindade. Lá no Gênesis que eu acabei de ler, no princípio era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja, é a palavra, o Logos, que se fez carne, né? Que o João vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, ou seja, o haja, a palavra que estava lá no começo. Quando o Adão peca, ele diz, agora o homem se tornou como um de nós. Ele está falando, nós quem? Os anjos? Não, é a Trindade. Quando ele confunde as línguas, né, desçamos quem? Está usando a palavra no plural, acerca da Trindade. Né? E a gente entra no ensinamento da Trindade e fala que é um único Deus, não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai não tem um elemento da Trindade, eu não trouxe, mas na próxima aula eu posso trazer, né, que tenta explicar acerca da Trindade, chegar mais próximo possível da compreensão humana acerca da Trindade. E a gente não consegue, em sua suma, entender isso de forma perfeita, porque você fala assim, como é que isso pode ser? Tem gente que acha que são três deuses, ou um Deus com três cabeças, e não. Subsiste em forma de três pessoas. Deus, a gente vê no Novo Testamento Deus falando, este é meu filho amado, e Jesus estava ali, e depois desce o Espírito Santo sobre ele. Tu vê a Trindade ali, né? nesse ensinamento. Então, cuidado com o ensinamento que vai dizer que Jesus é um tipo de Deus, que não podia ser Deus. Pelo contrário, João refuta isso e diz, Jesus é Deus. Por isso, a todo momento ele vai dizer, eu sou, eu sou. Eu sou, trazendo a confirmação de quem ele é. Então, para a gente acelerar aqui, quem quiser descer lá para o finalzinho, o objetivo, então, colocar as pessoas frente à identidade
de Cristo, né? Ele é o Messias profetizado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio em carne e habitou no meio de nós. Mostrar que por ocasião da sua encarnação, Cristo se fez verdadeiro homem, tendo vivido e sofrido como outros homens. Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu, mas ressuscitou e assim se tornou o nosso Salvador. E aí a questão da união hipostática, como eu falei, né? 100% homem e 100% Deus. Ele não é de natureza semelhante, é um perigo, né, essa questão, né? Não, ele é de natureza semelhante. Não, é da mesma natureza. Por isso a importância, e na aula que vem eu trago para os irmãos a questão do credo. Não sei se o pastor Leandro falou sobre isso, sobre o credo apostólico, que os crentes ficam com medo do credo apostólico, né? Fala assim, nossa, só fala assim, nossa mãe, né? E fazer o sinal da cruz e falar, nossa mãe, credo apostólico. Aí ele fala assim, cruz, credo. Não, só que o credo apostólico, na realidade, é dos crentes mesmo, confirmando, ratificando a divindade de Jesus Cristo, no que nós cremos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual, parará, e por aí vai. Então, esse credo também enfatiza Jesus Cristo, Deus. Então, terceiro, o objetivo, combater o judaísmo ortodoxo que rejeitou o Messias, né? Combater o gnosticismo, que eu acabei de dizer, que já existia naquela época, e assim refutando a heresia que dizia que João Batista era o Messias, ainda tinha isso, e definia a relação entre João Batista e Jesus. Então, no capítulo 1, ele já diz isso. Capítulo 1, versículos número 6. Houve um homem enviado por Deus, que o nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Então, ele está dizendo o seguinte, ele veio para dizer quem era a luz. Não é ele, o João Batista não é a luz. Ele não é o Messias, não é o Cristo. Então, isso fica muito bem amarradinho aqui com o evangelista João. Ponto 4. Inspirar, o objetivo de inspirar a fé doadora e de vida em Jesus Cristo. Então, o texto-chave para o Evangelho de João, a gente tem lá em João capítulo 20, versículo 31. João 20, 31, que vai dizer, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, ele está enfatizando aí o registro para que possamos crer que Jesus é de fato o Cristo, ou seja, o Filho de Deus. Então, aí tem Cristo, Filho de Deus, ou seja, são palavras veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, que afirmam a divindade de Jesus. Então, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Em nome de mais ninguém. No nome de Jesus. Então, o evangelista João, ele traz esses ensinamentos para nós e enaltece e confirma a divindade de Jesus como o Cristo, o Messias, que veio em carne e também sendo 100% homem e 100% Deus. Tá? E a gente chama isso de união hipostática, né? Jesus, homem, Deus. Amém, irmãos? Até aí tudo bem? É um livro mais... é um evangelho, na realidade, mais teológico do que os outros. E por isso que a gente fala, quando a pessoa é recém-convertida, a gente fala assim, começa lendo o Evangelho de João, porque ali Jesus se apresenta de forma pessoal a muitas pessoas e diz quem ele é. Eu sou. Tá bom? Que o Senhor assim
me abençoe e te abençoe. Vamos ficar de pé e orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é vida para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez compreendermos um pouco mais da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude e o Senhor nos oriente, que possamos cada vez mais compreender a Tua santa palavra, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, muito obrigado porque você ficou. O pastor João falou que ainda está lá embaixo, então se você quiser passar lá, dar um abraço nele, pelo menos falar que bom que você escreveu esse livro, você pode passar lá embaixo. Deus abençoe.